Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos os irmãos da nossa igreja presbiteriana. Nós estamos, nesse momento, iniciando nossa escola dominical pelo canal oficial da Igreja Presbiteriana de Buri, pelo YouTube. Gostaria de convidar os irmãos para não se esquecerem de clicar no sininho ao lado, para que quando o novo material seja postado, você será alertado, tá bom? Também compartilhe com seus amigos, familiares, conhecidos, todo o conteúdo do canal, para que mais almas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Vamos iniciar nossa escola dominical. Convido você, irmão, que está na sua casa nesse momento, para que abra a sua Bíblia em Provérbios 30, no versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Irmãos, em 1947, passado alguns poucos anos após o final da Segunda Guerra Mundial, um pastor que cuidava das suas ovelhas percebeu que uma delas havia sumido e saiu procurando essa ovelhinha perdida por entre as frestas daquelas montanhas. Quando ele jogou uma pedrinha dentro de uma caverna, ele ouviu um barulho como se fosse um pote sendo quebrado. A partir daquele momento, Qumran tornou-se célebre com a descoberta de vários manuscritos antigos. Esses manuscritos ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. São aproximadamente 930 fragmentos de manuscritos hebraicos, aramaicos e gregos, que foram encontrados em 11 cavernas em Qumran, datando de 2250 a.C. ao século I da era cristã. Irmãos, a história que eu relatei para vocês é verídica. Esses manuscritos ou fragmentos de manuscritos de várias passagens bíblicas foram encontradas dentro de vários jarros de barro, que foram compilados por uma doutrina de judeus conhecida como judeus essênios. Esses judeus viveram em Qumran do século II a.C. até aproximadamente o ano 70 depois de Cristo. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontrados, exceto o livro de Ester e o livro de Neemias. Os manuscritos do Mar Morto são, de longe, a versão mais antiga do texto bíblico, datando de 1000 anos antes do texto original da Bíblia hebraica, usada atualmente pelos judeus. Isso, irmãos, nos prova que a Escritura ela é verdadeira e genuína, e que vem sendo usada há mais de 3.000 anos. Vamos estar orando? Grandioso Deus, nós estamos aqui, Pai, nessa manhã de domingo, agradecendo a Ti, Pai, pela semana que nós passamos, agradecendo a Ti, Pai, pelos estudos que o Senhor tem proporcionado a nós, Pai, tanto na escola dominical dos adultos, quanto a dos jovens, Pai. E também pelos estudos de quarta-feira com o Edenes, que vem sendo uma bênção para cada um de nós. Pai, continua usando cada um desses servos Teus, Pai, que estão disponíveis, Pai, para serem, Pai, usados como jarros, Pai, como vasos de bênção na vida de tantos irmãos, Pai. Usa de mim nessa manhã, Pai, como instrumento Teu, que eu consiga, Pai, transmitir a Tua palavra, os Teus ensinamentos, Pai. Perdoa os nossos pecados e permanece conosco, Pai, nessa manhã, nessa escola dominical. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como eu falei para vocês, foram encontrados em Qumran, logo no final da Segunda Guerra Mundial, especificamente em 1947 até idos dos anos 50, vários jarros de barro contendo fragmentos de livros do Antigo Testamento. Tá? Isso vem corroborar que os livros do Antigo Testamento são verdadeiros e genuínos. Mas, irmãos, nós estamos entrando hoje na nossa última aula, que é a canonicidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E para isso eu vou explicar para vocês o que quer dizer cânon ou canonicidade. O que é cânon? Segundo a Wikipedia, cânone ou cânon vem do grego
Cânon é o termo que designa um conjunto de obras consideradas genuínas e oficiais. O cânon, na verdade, irmãos, era um pedaço de cana, ou uma vara, que ela servia como medida. Ela tinha um determinado comprimento e servia como medida. E como era muito usado na antiguidade, ela também foi usada como um sinônimo para a medida, o reconhecimento dos livros inspirados, que foram reconhecidos pela Igreja. Tá? Então, a canonicidade do Antigo Testamento. Irmãos, para se encontrar essa canonicidade, essa medida, verificar que os livros são genuínos, foram usados muitos métodos. Tá? Mas a imparcialidade foi o critério mais adotado para a formação do cânon do Antigo Testamento, o cânon. Eu vou falar cânon porque é mais fácil, tá bom? O cânon do Antigo Testamento. Pois não foi o idioma em que foi escrito, nem a antiguidade do livro, nem a concordância com a Torá, nem a popularidade do livro, nem nada disso foi tão decisivo contra a imparcialidade para a formação desse agrupamento de livros canônicos, livros divinos. Devemos levar em conta, irmãos, que o processo de definição do cânon foi bastante controverso e demorado. Levou muito tempo. Esse fato não é um argumento negativo, pelo contrário, é sim a favor. Os critérios foram sempre muito rígidos e tinham a intenção de evitar que algum livro ganhasse um status imerecido de autenticidade e autoridade. Então foram feitas várias investigações, muitas buscas. O povo judeu passava por um momento em que existia muito conteúdo, né, para eles usarem. Então precisava ser investigado se aquilo mesmo era inspirado por Deus. E dentre os critérios adotados, nós podemos citar: é um assim, diz o Senhor, o livro tem autoridade divina. Vocês lembram na aula anterior que eu comentei sobre isso? Que a própria palavra, ela se diz inspirada pelo Senhor. Então, o primeiro critério que eles escolheram foi esse. É um assim, diz o Senhor, o livro tem autoridade divina? É Deus falando? Foi escrito por um homem ou foi escrito por um homem de Deus? Ele é autêntico. Então, eles viram se foi escrito por um homem comum, o livro, eles viram se era escrito por um homem comum, e também verificaram se aquele livro era autêntico, se era a própria pessoa que havia escrito. Aquela escritura, aquele livro, tem poder para transformar vidas? Lembra também na última aula que eu falei sobre isso? Né? A palavra de Deus transforma vidas. Foi aceito pelo povo de Deus, lido e usado, olha agora, isso aqui nós carregamos até hoje conosco, vou ler de novo para vocês. Foi aceito pelo povo de Deus, lido e usado como regra de vida e fé. Era uma prática, aquele livro, vocês usavam como manual para a sua vida? Era um manual de fé e prática. Nós usamos a nossa Bíblia, a nossa Escritura até hoje, como um manual de regra de fé e prática para nós. Tem o testemunho do próprio Deus? Era Deus testemunhando naquelas palavras, naqueles escritos? É fiel historicamente, ou seja, eles viram-se historicamente, as passagens batiam com fatos históricos que haviam acontecido? E na penúltima parte, foi escrito até Malaquias. Malaquias, como eu disse para vocês, foi o último profeta. Depois houve o silêncio profético de 400 anos. Né? E em 90, irmãos, depois de Cristo, no ano de 90 depois de Cristo, no segundo século, em Jâmnia, os judeus reunidos decidiram e bateram o martelo e deram por encerrado todo o debate, aceitando os livros das Escrituras como estão hoje. Então,
Depois de passar por todo esse crivo, depois de passar por todo esse crivo, né, verificar se a palavra era verdadeiramente o Senhor falando, se tinha autoridade sobre o povo, se ele foi escrito por um homem de Deus, se ele era autêntico mesmo, se era o homem mesmo que escreveu, o homem de Deus, se ele tinha o poder de transformar vidas, né, se continha testemunho de Deus, se ele estava em conformidade com a doutrina da lei, se ele era fiel historicamente, e se ele foi escrito até Malaquias. Depois de Malaquias, irmãos, somente escritos apócrifos que houveram. Porque eles não batem nem em historicidade, nem geograficamente. Somente poucas coisas podem ser tiradas daquilo lá. A canonicidade ou reconhecimento doutrinário do Antigo Testamento resolveu um conflito de identidade cultural no judaísmo e inibiu a circulação de literatura religiosa do tipo pseudoepigráfica. Já já a gente vai falar sobre isso, sobre pseudoepigrafia. Com a proibição de alterações, a Bíblia hebraica, ou o Antigo Testamento, ficou então estabilizada. O cânon passa então a servir de guia normativo para o judaísmo e harmoniza o povo em torno da mesma fé e do mesmo Deus. Então, o cânon reconheceu a autenticidade das Escrituras como sendo inspirada por Deus, que homens inspirados por Deus trouxeram a palavra de Deus até nós. E aquela palavra o Antigo Testamento vem sendo usado até hoje, irmãos. A canonicidade do Novo Testamento. Por que tem um cânon no Novo Testamento? Nós temos 3 motivos para explicarmos para vocês. Primeiro, por motivos eclesiásticos. Conforme Paulo nos diz na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 27, Paulo escreve: Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Então, por motivos eclesiásticos, irmãos, ou seja, toda a igreja ela deveria saber quais eram os documentos verdadeiros e inspirados, assim como distinguir entre as várias falsificações que foram comuns por todo aquele período. Evangelhos, epístolas e mesmo Apocalipse, isso mesmo, não é Apocalipse, Apocalipses, vários Apocalipses, foram escritos usando o nome de algum apóstolo. Esses escritos foram chamados de pseudoepígrafe, que significa algo como falsa identificação. Só para dar exemplo para vocês, existe Evangelho de Tomé, existe Evangelho de Maria Madalena, existe Apocalipse de Pedro, existem várias leituras, vários livros que são pseudoepígrafes, ou seja, eu pego uma determinada leitura, me baseio nela e escrevo outra, certo? Ou eu, na minha vã sabedoria, escrevo determinadas coisas como se fosse Paulo, Pedro, João, Tiago falando, e não eu, e sim esses apóstolos. Então isso se chama pseudoepgrafia. E existia isso também no Antigo Testamento, como eu falei para vocês. Existiam várias passagens que foram falsificadas, né? E não batem, né? Não batem na parte histórica, não batem na parte geográfica, inventam cidades. Uma hora, se você tiver oportunidade, busque conhecer esses livros apócrifos, mas não para seu aprendizado. Não para que você ache que eles são palavra inspirada por Deus. Pelo contrário. Foi o diabo, o inimigo, que usou de irmãos. O diabo é o pai da mentira, né? Então, ele usou de irmãos para que falsificasse as palavras. Segundo ponto, irmãos.
como estímulo teológico. Indivíduos que não comungavam da verdadeira doutrina estavam criando sua própria lista de livros canônicos, geralmente para se favorecer. E um desses mais influentes foi Marcião, que criou uma corrente de teologia herética. E essa base de teologia herética, essa corrente de teologia herética, quase destruiu o cristianismo no terceiro século. A rejeição que Marcião tinha aos judeus o levou a formar um cânon que servisse para seus propósitos antijudaicos. Ou seja, irmãos, ele era um antissemita, um dos primeiros antissemitas. Quem estudou sabe do antissemitismo, né, que é contra, são coisas criadas contra os judeus, assim como foi na Segunda Guerra Mundial. Então, Marcião, ele criou esse cânone com vários livros que ele escolheu, inclusive algumas cartas de Paulo, que ele deturpou a escrita para falar mal dos judeus, certo? Para criar esse clima. Isso aí quase acabou com o cristianismo. E hoje em dia, irmãos, pelo que nós estamos passando, nós devemos ficar atentos também, porque vários irmãos de outras denominações acabam fazendo isso também, criando, usando termos das passagens de forma deturpada, e a gente acaba caindo nessa. Então nós precisamos ficar atentos. A terceira razão, irmãos, por razões políticas. Com a perseguição aos cristãos a partir do imperador Marco Aurélio, de Roma, foi essencial saber quais livros eram inspirados, pois quem fosse encontrado com a palavra era morto. Então, se você fosse encontrado com a palavra de Deus, com as Escrituras, principalmente do Novo Testamento, alguma passagem de Paulo, você seria morto. Agora, irmãos, vamos e convenhamos. Você seria morto, você aceitaria ser morto por uma palavra que não é inspirada por Deus? Você seria morto e você não teria alcançado a salvação. Pelo contrário, você, infelizmente, seria um dos outros, um dos não eleitos. Então, se nós formos mortos hoje em dia, irmãos, até, porque a gente não sabe o que está acontecendo nesse mundo, que a gente seja morto pela palavra viva, pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo que Ele nos deixou, pelos evangelhos. Como ocorreu o processo de reconhecimento do Novo Testamento? Não foi fácil também, irmãos. Durou muito tempo. Primeiro, foi através dos apóstolos. Paulo cita em Mateus capítulo 10, no versículo 10, e em Lucas capítulo 10, versículo 7, como escritura, termo que era usado somente os livros do Antigo Testamento. Então ele trata os evangelhos já como escritura, né? Vamos ler a primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 18, que corrobora com essas duas passagens que eu gostaria que os irmãos lessem em casa. Mateus 10, 10 e Lucas 10, 7. E a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 18, que nós leremos agora, corrobora que os evangelhos já eram escrituras, são escrituras. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Então, Paulo já trata a Escritura, porque nessas passagens, se vocês vão depois, batem isso aqui. Pedro cita Paulo como sendo Escritura também, irmãos. Eu já falei para vocês sobre essa passagem, que Pedro fala que Paulo é difícil de se entender, né? E nessa passagem que nós vamos ler agora, Pedro também corrobora que Paulo, com todas as suas epístolas, suas cartas, é uma escritura, faz parte da escritura, é inspirada por Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada,
Ao falar acerca desses assuntos, como de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ora, então não é de hoje que a palavra vem sendo deturpada. Pedro já fala isso aqui, né? Lá no primeiro século, né? E a coisa que mais deixa a gente, né? Nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Ele trata falsos pastores, lobos em pele de cordeiro, como pessoas instáveis, como pessoas ignorantes, como pessoas que não estudam a palavra, não se debruçam sobre ela, e vai falando, vai vomitando coisas. Né? Essas pessoas, quando forem se apresentar a Cristo, Cristo vai falar para elas, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Né? Eu não conheço vocês. Vocês achavam que falavam de mim, vocês achavam que vocês pregavam a palavra de Deus, mas não. Vocês deturparam, né? Por isso eu vos vomito. Também, irmãos, através da patrística, isso é muito interessante para nós. Se vocês tiverem oportunidade, busquem no Google, busquem na internet, sobre a patrística da igreja cristã. Depois da morte dos apóstolos, apareceram vários escritores que defendiam e consolidavam as verdades do Evangelho. Esses escritores foram chamados de pais da igreja, e a sua literatura como literatura patrística. Esses irmãos citaram quase todo o Novo Testamento, por pelo menos 36 mil vezes, dentro de um período de 200 anos. Então não foi um só. Foram vários pais da igreja que citaram passagens do Novo Testamento em torno de 36 mil vezes. Foram raras as passagens que não foram descritas pelos patriarcas da nossa igreja, pela patrística da nossa igreja. Procure, estude sobre a patrística. São vários escritores, né? Você vai ficar até de boca aberta de saber quais são os escritores, porque você vai ver que muitos deles são considerados santos na Igreja Católica. E eram homens como nós, né? Que pregavam o Evangelho, que pregavam a Boa Nova. E deram testemunho, nos deixaram essa herança tão grande, tão maravilhosa. E através dos concílios, irmãos. Vocês sabem o que são concílios? Concílios são reuniões que acontecem com vários membros da igreja, né, como a igreja presbiteriana trabalha com concílio. Né, só que a gente não usa a palavra concílio, usa a palavra conselho, que é um sinônimo uma da outra. Então, são conselhos que se reúnem, né, para resolver questões de ordem da administração da igreja. E esses concílios também se reuniram para resolver questões de ordem quanto às escrituras, principalmente do Novo Testamento. Antes de serem reconhecidos como canônicos, os escritos do Novo Testamento foram muito debatidos, revelando o cuidado da igreja. E a responsabilidade que envolvia essa canonização. Em 367, Atanásio publicou 27 livros, os mesmos livros que hoje compõem o nosso Novo Testamento. Mas foi somente em 397, no concílio de Cartago, após vários outros concílios que já haviam acontecido, que foi reconhecido o cânon desses 27 livros. Ou seja, 400 anos depois, né, que praticamente as cartas de Paulo foram escritas, os evangelhos foram escritos, as cartas gerais foram escritos e o Apocalipse foi escrito,
Somente praticamente após 400 anos de amadurecimento e profunda investigação, que essa palavra foi reconhecida como palavra verdadeira, como palavra inspirada por Deus. Irmãos, nós já estamos encerrando a nossa aula e encerrando esse nosso ciclo de estudos sobre a inspiração, a autoria e a fidelidade da palavra de Deus. Na primeira leitura que eu fiz com vocês, a primeira leitura da palavra de Deus que eu fiz para vocês hoje, em Provérbios 30, no versículo 5, Salomão nos fala que toda palavra é pura e verdadeira. E Paulo, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, parte B, diz que devemos usar a palavra como uma espada para nos defender das ciladas do inimigo. Irmãos, eu não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, procure esse filme, tem na Netflix, o filme O Livro de Eli. No filme O Livro de Eli, após uma guerra, o mundo é devastado. E Eli tem que levar um livro até um determinado local. E no caminho para onde ele vai, existe um líder tirano que descobre que Eli carrega a palavra de Deus. Esse livro que ele carregava era a palavra de Deus. E esse tirano quer se apossar dessa palavra para usá-la como arma e subjugar o povo, né? Agora a gente volta para o Evangelho, irmãos, para os Evangelhos. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Quando Jesus passa por 40 dias e 40 noites no deserto, onde ele é tentado. Irmãos, a palavra é uma arma poderosa quando ela é usada por mãos erradas. Como eu disse para vocês, quando ela é usada por falsos pastores, por lobos em pele de cordeiro. E Jesus, irmãos, todas as vezes que ele foi tentado pelo diabo, o demônio usou a palavra. O demônio é conhecedor da palavra. Só que ele deturpa a palavra. E Jesus o rebateu usando a palavra viva, a palavra verdadeira, como respostas às intempestivas ações do inimigo. Então, quando o demônio usava a palavra como uma pedra para acertar Jesus vinha com a espada embanhada e derrubava o inimigo. Irmãos, a palavra não é feita para ficar parada. A palavra ela é feita para ser colocada em ação. Ela não é para ser colocada embaixo da cama, né? Porque ela é luzeiro, ela é luz que nos conduz para o caminho. Irmãos, eu tenho um convite para vocês. Semeie a palavra. Mesmo que ela caia em meia rochas, em terrenos secos, mas creia. Creia também que ela irá cair em terra boa e dará frutos, mais que 100 por 1. Espero que todo esse estudo que nós fizemos sobre a inspiração, a autoria e a fidelidade da palavra de Deus surta efeito nos vossos corações, como tem surtido efeito na minha vida, que ela nos transforme, porque a palavra de Deus é transformadora, como nós aprendemos. Irmãos, eu desejo para vocês um ótimo domingo, um almoço abençoado. Tenha um domingo à tarde de descanso, na paz do Senhor. E à noite, entre no nosso canal, no canal do YouTube, no Facebook, e participe conosco do santo culto a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos orar para nós estarmos encerrando? Maravilhoso Pai, nesse momento, Pai, eu te agradeço, Pai, pela inspiração divina que o Senhor nos traz, para nós aprendermos, Pai, sobre a Tua Santa Escritura. Ela não foi escrita por mãos humanas, Pai, através da sabedoria humana, mas sim o Senhor usou essas mãos humanas, Pai, pela Tua divindade, pela Tua santidade, Pai. O Espírito Santo suscitou no coração desses homens que escreveram a Tua palavra, Pai. E elas permanecem, Pai, por mais de 3.000 anos, Pai, transformando vidas, Pai. Angariando almas, Pai, para o Teu reino. Pai, eu também agradeço, Pai,
por esses homens inspirados, Pai, que tiveram a disposição, Pai, de investigar a verdade da Tua palavra, para que ela chegue até nós hoje, Pai, e nos transforme. Agradeço também, Pai, por muitos irmãos, Pai, que tiveram a disposição, Pai, de escrever manualmente, Pai, a Tua palavra. E agradeço principalmente por esses homens que hoje, Pai, trabalham em tipografias, imprimindo, Pai, a Tua santa palavra, Pai, onde ela é distribuída, Pai, nos mais diversos rincões desse mundo, Pai, transformando vidas, Pai, até mesmo em locais, Pai, onde a Tua palavra é proibida. Pai do céu, permanece conosco, Pai, nessa tarde de domingo, nos dando um almoço agradável, uma tarde de descanso, para que à noite nós possamos estar preparados, Pai, a participar do Teu santo culto, Pai. Ilumina os nossos pensamentos, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.